Alguém deixou um celular de oferta aqui? É de alguém? Não? Então, pastor, já tem uma oferta aqui, já um celular aqui. Graça e paz. Muito bom estar com vocês aqui hoje, mesmo, de verdade. E me sinto muito honrado por estar pregando a palavra do Senhor ao coração de vocês nessa noite. Amém? Me perdoe, eu vou ser um pouco didático hoje, mas eu entendo que Deus faz algumas coisas que nós às vezes não entendemos. Mas imaginemos que você está numa sala de aula e eu vou tentar ser o seu professor, tá bom? Amém? A intenção não vou ser tão explosivo assim. Amém? João capítulo 7. Até me perdoe até os irmãos mais avivados, mas hoje eu estou um tanto quanto tradicional aqui. Amém? João capítulo 7, versos 37 ao 39. Amém? Mas antes disso, eu queria ler um texto com vocês para que possamos entender o contexto em que Jesus estava inserido em João capítulo 7. Vamos fazer isso? Amém? Então, por gentileza, abra em Levítico capítulo 23. Obrigado, irmão, pela água. Levítico 23. Amém? Eu espero você encontrar. Nós temos 2 horas e 40 minutos para pregar hoje. Quanto tempo tenho, pastor? 40? Amém. Você encontrou? Amém. Eu vou ler aqui. Me acompanha a minha leitura, por favor, a partir do versículo 33. Tá bom? Amém? Amém? Vamos lá. Ó. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. No dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É a reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. São essas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor ofertas queimadas, holocaustos e ofertas de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dávidas, e todos os vossos votos, e todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhidos os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores frondosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias a cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º celebrarei. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Este texto que nós acabamos de ler fala exatamente do contexto onde Jesus estava lá no capítulo 7 de João, que era a festa dos tabernáculos. Amém? Então, o que era a festa dos tabernáculos, meus irmãos?
Era uma das 3 maiores festas judaicas, tá? As outras festas judaicas mais conhecidas eram a Páscoa e o Pentecoste. E a festa dos tabernáculos estava aqui envolvida entre os judeus, ok? A festa dos tabernáculos também era chamada de festa das colheitas. Era uma festa agrícola. E Jesus estava envolvido nesta festa. Amém? O que acontecia conforme o relato lá de Levítico? A festa dos tabernáculos ficava que ao redor do templo, onde os israelitas armavam as suas tendas de galhos e ramos e ficavam ali durante 7 dias, comemorando os dias em que os israelitas vagaram no deserto e que foram supridos pelo Senhor. Esta era a festa dos tabernáculos. Amém? E Jesus, como todo bom judeu, tinha quase que a obrigação de estar presente nesta festa. Amém? Então, irmãos, o que acontecia nessa festa e o porquê que Jesus indagou, dizendo àqueles homens o seguinte, para que eles pudessem beber água naqueles dias. Porque, meus irmãos, no meio dessa festa, acontecia algo que era inusitado e que não estava prescrito no Antigo Testamento. O que acontecia nessa festa que chamou a atenção de Jesus? Havia um tanque em Jerusalém chamado Tanque de Siloé. O que acontecia durante a festa dos tabernáculos? Um sacerdote, ele pegava um jarro de ouro, enchia de água este jarro e levava até o templo e derramava esta água lá do tanque de Siloé sobre a oferta, sobre o altar. E durante o caminho do tanque de Siloé até o altar do Senhor, o sacerdote recitava Isaías 12, versículo 3, que dizia o seguinte: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Você está começando a compreender o porquê que Jesus fala de água em João capítulo 7? Porque ele está inserido no meio de uma cerimônia judaica, aonde os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, eles retiravam água num jarro, e numa procissão iam até o lugar, o altar lá no templo, e derramavam aquelas águas sobre o altar. E durante todo o trajeto até chegar no templo, os sacerdotes recitavam: vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. E este trajeto era maravilhoso, porque eles caminhavam com aquele jarro cheio de água, e havia a trombeta tocada pelos levitas da época, e toda a nação de Israel assistia àquela marcha, a marcha dos sacerdotes, do tanque de Siloé até o altar. Então, era um cortejo lindo de se ver. Os sacerdotes se vestiam de branco e estavam ali os levitas com alguns instrumentos acompanhando aquele percurso, e eles também recitavam também o Salmo 113 ao Salmo 118 durante essa trajetória também. Havia outros registros que se tirava a água daquele tanque, do tanque de Siloé, e também se derramavam sobre as escadarias do templo, como um ritual para se relembrar das águas que saíram da rocha lá no deserto. Vocês estão compreendendo? O porquê que Jesus, ele chega naquele lugar e apresenta uma nova proposta envolvendo água, porque ele estava observando, durante 6 dias ele observou todo o andar dos sacerdotes, todo aquele ritual, e no último dia, o texto diz lá no início que no dia mais importante, não é? Jesus, ele
indaga aquele povo, dizendo o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você compreendeu agora, meu irmão? Entrou no contexto da história? Viu o momento em que Jesus estava inserido? Ele estava no meio de uma celebração, e alguns diziam a celebração das águas. É bem provável, irmão, que no último dia, o mais importante dessa festa, no exato momento em que o sacerdote derramava água sobre o altar, Jesus, ele clama em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim. Imagina o tumulto que Jesus causou, aqueles sacerdotes carregando aqueles jarros cheios de água, alguns derramando sobre o altar, era água para tudo que é lado, e Jesus sobe, pode ter subido em algum determinado lugar mais alto, mas o texto diz que ele clama em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim. Que é o texto de João 7,37, que eu quero ler com você agora. Nós lemos Levíticos para entender o contexto. Agora leia comigo lá, vamos lá? Leia comigo João 7,37 ao 38. Eu espero você encontrar, amém? Acesse o seu smartphone de última geração, aqueles que não trouxeram Bíblia, né? Vamos lá? Amém? No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz o quê? Amém. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém? Irmãos, o Evangelho de Jesus, a proposta do Evangelho de Jesus é atrair toda pessoa perdida em seus delitos e em seus pecados para a presença de Deus. Não existe outro motivo para que Jesus viesse a este mundo senão atrair o pecador à presença de Deus. E esse pecador vindo à presença de Deus, é fato que ele se ele confessar os seus pecados, e se ele se permitir ser transformado interiormente, eu acredito que esta é a maior razão do Evangelho de Jesus: alcançar os perdidos, aqueles que estão sedentos pela água da vida, que é Jesus. Amém? Então, todas aquelas cerimônias praticadas lá no Antigo Testamento, essas cerimônias praticadas na Antiga Aliança, ela não proporcionava ao ofertante nem aos seus espectadores uma transformação interior. Essa era a maior luta de Jesus. Se o propósito de Jesus é resgatar aqueles que se haviam perdido, se o propósito de Jesus era trazer uma palavra de constrangimento para fazer com que as pessoas mudassem o rumo das suas vidas, se o propósito de Jesus era promover uma transformação real, aquelas cerimônias não serviam para nada. Aquelas cerimônias apenas despertavam no coração do povo um espírito e um sentimento religioso. Estas cerimônias eram muito bonito de se ver, não é? Deveria ser muito bonito ver os sacerdotes carregando aquele jarro d'água, aqueles cantores, aqueles músicos cantando, toda Jerusalém, todo Israel se alegrando em ver aquela cerimônia, mas aquela cerimônia por si só saltava aos olhos, mas a intenção de Jesus era que as pessoas fossem transformadas no seu interior. Então Jesus,
a partir deste momento, ele apresenta algumas propostas de transformação. E diante de todo esse cerimonialismo, Jesus apresenta três propostas transformadoras que mudarão a vida dos homens que acreditarem. E é sobre três propostas que eu quero falar com vocês nessa noite. Amém? A primeira delas é que uma proposta transformadora centralizada em Cristo. A primeira proposta de Jesus a estes homens religiosos e que precisavam ter a sua sede saciada é essa: olha, a proposta que eu tenho para vocês a partir deste momento é que vocês tenham uma vida centralizada e transformada através de mim, porque ele disse: quem tem sede, venha a mim. Então ele começa a quebrar todos os paradigmas religiosos, paradigmas que eram centralizados no ritual, nos ritos religiosos, e diz o seguinte: olha, vocês têm sede, vocês querem água, então venham até a mim. Agora imagina, é importante que você imagine Jesus no meio daquele cortejo sacerdotal dizendo isso. Imagina, pastor. Vocês têm sede, venham a mim. Meus irmãos, deveria ser muito bonito assistir aquela marcha sacerdotal que ia do tanque de Siloé. Deveria ser muito bonito aquele cortejo glorioso com sacerdotes vestidos de branco, com instrumentos musicais e corais. Deveria ser muito bonito, mas aquilo não transformava o interior de ninguém. E a proposta de Jesus é uma proposta transformadora. E que ela parte do nosso interior. Então, todo aquele cerimonial não proporcionava nada para aqueles que estavam ali olhando e para até aqueles que carregavam o jarro. Não significava nada. Não servia para nada, se apenas para apontar aquilo que o Senhor já havia feito na vida daqueles homens no passado, para fazer lembrar o quanto Deus tinha sido poderoso, os tirado, os livrado do deserto, suprido todas as suas necessidades, dado água, dado pão. Aquelas cerimônias serviam apenas para lembrá-los daquilo que o Senhor havia feito, mas a proposta de Jesus é mais profunda do que apenas nos fazer lembrar, porque Jesus quer trabalhar e operar no nosso interior. Amém? E por que aquelas tendas ao redor do templo? Porque era a festa das cabanas, a festa do tabernáculo, porque aquelas tendas simbolizavam a fragilidade humana daqueles homens que peregrinaram durante 40 anos no deserto ao caminho da terra prometida. Agora Jesus, vendo todo aquele cortejo, vendo os sacerdotes dizendo, carregando aqueles jarros: vós, com alegria, tirareis a água das fontes da salvação. E vendo Jesus dizendo: se vocês têm sede, venham a mim. Jesus está dizendo, irmãos, em alta voz: eu sou a fonte da salvação. As águas que vocês estão tirando do tanque de Siloé não vão garantir salvação para vocês. Eu sou a fonte da salvação. Amém? É isso que o Senhor está dizendo naquela tarde para aqueles homens, para aquele grupo de religiosos. Eu sou a fonte da salvação. E eu posso arriscar e dizer o seguinte, que realmente, e com certeza absoluta, realmente, o que Jesus estava fazendo ali era na contramão de toda a religiosidade existente naquele lugar. Porque Jesus, há alguns dias atrás, a este episódio,
ele havia encontrado uma mulher samaritana junto a um poço. E Jesus fez o mesmo convite àquela mulher: beba da água que eu lhe der, e nunca mais terá sede, porque a água que eu der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Então Jesus já estava vindo com esse discurso já há algum tempo, e se preparando para o grande final, o dia maior, porque o texto diz que no dia mais importante, ele aparece e quebra todos os paradigmas religiosos. Então ele já estava se preparando para isso. Então, Jesus é a fonte da salvação. Esta é a nova proposta de vida, uma proposta transformadora, centralizada apenas na pessoa de Cristo. Ele é a água. Isso ia na contramão do sistema religioso da época, amém? Os rituais serviram para alguma coisa, mas, irmãos, a proposta de Jesus é que tanto eu como você sejamos transformados de dentro para fora. Aquela plateia entregue a um sistema religioso, aquela plateia atraída pela beleza da cerimônia, não havia mudança na vida daqueles homens. Alguns poderiam até entender o que estava acontecendo e o significado daquela cerimônia, mas aquela cerimônia não promovia transformação e não promovia salvação. Porque se você tem sede, venha até Jesus, vá até Jesus. Amém? Irmãos, mas preste atenção. Da onde os sacerdotes tiravam a água para levar até o altar? De um tanque chamado Siloé. O que quer dizer Siloé? Me ajudem. Vai ganhar uma Bíblia de estudo do expositor do pastor Sebastião. Quem acertar? Siloé significa enviado. Eles estavam tirando águas da fonte chamada Siloé, que significa o enviado, o emissário. Aquela fonte por si só já representava Jesus. Entende como isso é maravilhoso? Irmãos, é fato que se nós temos sede de transformação, se nós temos sede de mudança, existe uma proposta de Jesus, existe uma proposta para nós nesta noite, e é uma proposta de transformação centralizada na pessoa de Cristo. Toda a transformação no nosso interior, se ela é centralizada na pessoa de Cristo, ela produz vida e produz vida em abundância. Toda a transformação centralizada na pessoa de Jesus nos garante vida eterna. Toda a transformação centralizada na pessoa de Jesus nos garante uma vida plena. Eu tenho que ter sede de Jesus. Eu tenho que ter anseio por Jesus. Ele é a fonte da vida. É dele que eu vou alcançar transformação para a minha vida. Chega, sabe, nós temos que em um determinado momento da nossa vida, dizer chega e ficar apenas observando o cortejo. Chega de ser plateia e ficar apenas sido atraído pela beleza da cerimônia. Se desloque da plateia e vem beber a água da fonte da salvação, que é Jesus. Às vezes nós temos como muito precioso para nós os cultos da nossa igreja. É muito bom, é maravilhoso. E nos nossos cultos existem as pessoas que realmente cultuam a Deus.
e pessoas que são meros espectadores do culto. Jesus está aqui derramando água, derramando a presença dele, mas enquanto você for um mero espectador de culto, você não será transformado. Enquanto você for um mero ouvinte e não praticante, você não será transformado. Amém? A segunda proposta de Jesus, que mudará a nossa história, é que Jesus apresenta agora uma proposta transformadora centralizada nas Escrituras. Qual que é a primeira proposta? Não seja um mero espectador de culto, por favor. A primeira proposta qual que é? Jesus é o centro. Uma proposta transformadora centralizada em Cristo. A outra proposta de Jesus seria uma proposta transformadora centralizada nas Escrituras. Amém? Porque o verso 38 diz o seguinte: pois as Escrituras declaram, não é isso na sua Bíblia aí, por favor? As Escrituras declaram, não é isso? Amém? Você está comigo? Está mesmo? Amém? Hoje nós estamos sendo enxovalhados por muitas mensagens de autoajuda e pouca palavra de Deus. Amém? Mensagem de autoajuda e pouca palavra de Deus. Eu quero te dizer que religiosidade nos torna pessoas preguiçosas. É muito cômodo para nós sermos plateia de cerimônias, e por isso muitas pessoas buscam livros, gastam dinheiros com palestras de autoajuda, porque elas querem buscar respostas prontas e práticas para os dilemas que enfrentam na sua vida. Amém? Eu conheço pessoas que vivem hoje com essa febre dos YouTubers gospels. Muitos deles totalmente descompromissados com a verdade de Jesus, porque são apenas psicólogos de autoajuda, e que pouco pregam-se a palavra, e o importante para eles é que você se sinta bem. Eu quero te dizer que nem sempre o Evangelho de Jesus vai fazer você se sentir bem, porque você vai ser contrariado nas suas razões e nos seus pensamentos. Então eu fico muito preocupado, mas a proposta de Jesus aqui é esta: pois as Escrituras declaram. Irmãos, nós vamos ser transformados pelo Senhor, mas uma transformação real, ela está centralizada nas Escrituras de Deus, na palavra de Deus. Não há transformação sem vivenciar a palavra, não há transformação sem viver a palavra, não há transformação sem praticar a palavra. Amém? Então, busque ao Senhor através da sua palavra. Não queira apenas ficar procurando filmes, videozinhos no YouTube para saciar a tua fome, a tua sede de Deus. Não! Entra no teu quarto escuro, pega a sua Bíblia, começa a ler, lê e ora, leia e ora, até o Senhor falar com você. Nós estamos muito preguiçosos, querendo respostas prontas e práticas para a nossa vida. Amém? Então, a proposta de transformadora de Jesus é centralizada nas Escrituras. Billy Graham, uma vez, em 2017, em um artigo que ele escreveu para uma revista americana,
ele disse o seguinte, todos ouviram falar de Billy Graham já? Os maiores missionários do nosso século aqui. O que ele disse, o Billy Graham? A Bíblia pode nos orientar e ensinar como devemos viver. Foi Deus quem nos deu a Bíblia e Ele nunca poderia nos enganar. Como declarou um escritor dos Salmos, todas as suas palavras são verdadeiras. E Billy Graham disse mais, Deus não criou apenas o universo, Ele criou você. Ele ama e quer que você descubra o que significa ser seu filho. E ele disse mais nesse artigo, a Bíblia também irá te dizer como Deus demonstrou o seu amor por nós, vindo à terra na pessoa de Jesus Cristo, que entregou sua vida pela nossa salvação. Amém? Amém? O que o Billy Graham está dizendo? Olha, a Bíblia ainda é uma arma poderosa, a Bíblia ainda é a palavra de Deus, ela sempre será a palavra de Deus, é a fonte da nossa vida, é o que nos faz nos movimentar, é o motivo da nossa existência. Nós nos movemos e existimos porque cremos numa palavra verdadeira e é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, Provérbios capítulo 4, verso 20 e 22 diz o seguinte, filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões, inclina os teus ouvidos, não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Palavra. Quer ser transformado? Tenha as Escrituras como um objeto de transformação para a tua vida, amém? Não leia mais a Bíblia como você lê um jornal, não leia mais a Bíblia como você lê lá o status do seu WhatsApp, leia a palavra de Deus como a palavra de Deus, algo que pode promover transformação para a tua vida. Essa foi a proposta de Jesus lá, no texto que nós estamos estudando aqui hoje. Para nós que não acreditamos no relativismo bíblico, e o que é o relativismo? É que existem várias verdades, é que não existe uma verdade absoluta, mas nós não somos destes. Nós cremos numa verdade absoluta, a palavra de Deus. E nós que cremos neste livro como o maior livro de autoajuda existente, nós cremos que a Bíblia é um livro de confronto, porque nela nós adquirimos conhecimento do que é certo e do que é errado. É através da palavra de Deus que eu consigo discernir o que é santo e o que é profano. É meditando nesta palavra, é lendo esta palavra que eu sou constrangido. É lendo esta palavra que eu travo muitas batalhas no meu interior. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu não quero me sujeitar à verdade de Deus que é absoluta. E esta é a proposta de Jesus dentro deste contexto de João capítulo 7, verso 37 ao 39. Irmãos, não há mudança sem confronto. Imagine que você está... Isso acontece muito com marido e mulher. E quando o marido está no volante e a mulher está do lado. Você está indo em direção a um caminho que para você é um tanto quanto desconhecido. E você começa a dirigir em direção àquele caminho, e de repente aquela voz do lado te diz assim: bem, não, perdido. E você, o macho alfa, corajoso, diz para ela o quê? Está pensando que eu estou perdido? Você não quer, você quer manter lá a sua... Não estou perdido. Eu sei onde eu estou. Aí vira outra esquina, você
Amor. Tem as irmãs até mais prudentes, né? Vai com carinho, né? Amor. Não acha. E você todo durão, né? Não. Passo por aqui todo dia. Aí depois de 2 horas e meia, é mais ou menos assim, né? Depois de 2 horas e meia, você realmente bem, acho que eu estou perdido. A Bíblia, a palavra de Deus é um livro de confronto e às vezes nós estamos indo por um caminho errado e a palavra está dizendo assim, o caminho certo é este, o caminho certo é este, você vai se perder, o caminho certo é este, mas você reluta no seu interior. Então, toda aquela cerimônia, ela não faria diferença alguma na vida daqueles que estavam praticando, aqueles que estavam inseridos, se não houvesse uma transformação no interior daquelas pessoas que estavam participando daquela cerimônia. Eles precisavam de uma direção de Deus para a vida deles, amém? Então, a Bíblia, ela não é um livro de autoajuda, não é. A Bíblia é a carta de Deus para a humanidade, aonde nesta carta Deus expõe o meu pecado e ao mesmo tempo, com muito amor e carinho, Ele me atrai para os seus braços. Amém? Se alguém um dia falar assim, você tem um bom livro de autoajuda, é a Bíblia. Não, a Bíblia não é um livro de autoajuda. Verdade, não é. Aí você vai dizer o seguinte, mas a Bíblia tem tantas palavras boas, a Bíblia me anima, a Bíblia me conforta, a Bíblia me dá consolo, a Bíblia me dá sabedoria. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, me fornece todas estas coisas. Mas mesmo assim não é um livro de autoajuda. Porque sabe qual é a diferença do livro de autoajuda para a palavra de Deus? O livro de autoajuda vai viver constantemente falando bilu, bilu em você, bilu, bilu. Está machucadinho, bilu, bilu. Vai ficar amaciando o seu ego. Vai querer fazer a tua vontade. Mas quando eu leio o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, miserável homem que sou. Quando eu leio Provérbios diz o seguinte, o coração do homem é enganoso. É ou não é um livro de confronto? Então, não é um livro de autoajuda. Irmãos, a Bíblia, ela é realista. Ela revela o amor de Deus, revela a misericórdia. Tem mais 20 minutos ainda. Ela revela o amor de Deus, revela a misericórdia de Deus. A Bíblia me faz enxergar que eu sou totalmente dependente dEle. Amém? Essa é a proposta de Jesus no capítulo 7, versos 37 ao 39. Irmãos, a terceira proposta transformadora que o Senhor estava dando àquele povo, naquele incidente, era a seguinte, uma proposta centralizada em uma renovação diária. Aonde eu leio isso? No mesmo verso 38, a parte B do versículo, diz o seguinte, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Amém? Então, a primeira proposta é centralizada na pessoa de Cristo. A segunda proposta é centralizada nas Escrituras. E a terceira proposta de Jesus aqui está centralizada em uma renovação diária. Uma renovação diária. Irmãos, mas vamos entender o que são os rios de água viva. Vamos entender por que nós cantamos tanto rios de água viva, e rio que sobe, rio que desce, rio que cai, rio que vai para a lateral e rio que corta o caminho. A gente canta rio de tudo que é jeito. Mas você já parou para pensar, você que trabalha, eu não estou te exortando, pelo amor de Deus, pastor, me ajuda. Mas você já parou para pensar que tanto o rio que você canta e o porquê que você canta o rio,
E o que significa este rio? Já parou para pensar um pouco? Você que já ouviu muito falar sobre isso, que já pregou muito isso, já cantou muito isso, já parou para imaginar o que significa esse rio? Que rio é esse que eu estou cantando? Que rio é esse que eu estou pregando? Que rio é esse que eu estou orando e pedindo? Rios de água viva. É isso que nós olhamos e entendemos através dessa palavra aqui. Irmãos, entendam no primeiro momento em que rio de água viva é simples, é um rio de água corrente. Faz assim, oh. Amém? Um lugar de água represada não pode ser considerado um rio de água viva, não é? O que é um rio de água viva? Oh! É viva. Amém? Irmãos, rios de água viva brotam de uma corrente renovável. Rios de água viva brotam de uma corrente renovável. Não é um lugar, não é um buraco cheio de água parada, não. É renovável. As águas que passaram, imaginemos que aqui é um rio, a água que passou aqui, ela nunca mais vai passar aqui. Não é? Isso é água viva, isso é água corrente. O texto de Jesus aqui é muito maravilhoso, quando ele diz que, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Então, não é uma água represada, é uma água viva, de uma fonte renovável, é uma água que sempre está em movimento. Jesus está dizendo o seguinte: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. A proposta de Jesus aqui para nós está centralizada em uma renovação diária. Esta é a proposta do Evangelho de Jesus. Uma proposta de renovação diária. Rios de água viva fluirão do meu interior. A religiosidade é água aprisionada, é água presa. Mas é a proposta de Jesus. E ele nos diz o seguinte, que a transformação virá e do seu interior fluirão rios de água viva. E tal transformação só vai ocorrer, e ele fala no verso 39 em diante, tal transformação vai acontecer em nossa vida quando nós formos regenerados pelo Espírito Santo. Não é isso que diz o texto aí, meu irmão? Então, a proposta do Evangelho de Jesus é que vamos sair do nosso status de religiosidade, vamos sair da plateia dos religiosos, vamos se renovar no Senhor todos os dias. Rios de água viva fluirão do nosso interior. A proposta de Jesus é se renovar todos os dias. Irmãos, pode ficar de pé, por favor? Irmãos, mas para que todas estas coisas que preguei hoje aconteçam no meu coração e na sua vida, eu preciso desejar, eu preciso ter sede, eu preciso ter desejo, eu preciso ter disposição para que esses rios possam fluir do meu interior. Quero ser renovado todos os dias. A vida cristã é novidade de vida. É coisas novas todos os dias, são experiências novas todos os dias para nós. As cerimônias religiosas apenas purificavam as pessoas externamente.
Os rituais religiosos eram feitos iguaizinhos todos os dias, nada mudava, nada acontecia de novo. Todos os participantes daquela cerimônia não eram transformados interiormente, mas a proposta de Jesus é: olha, eu sou a água viva. Se você tem sede, vem beber. E do seu interior vão fluir rios de água viva. A ação do Espírito Santo no seu interior vai promover uma renovação diária na sua vida, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo é isto no nosso interior. O Espírito Santo deseja fazer isto no nosso interior, nos renovar todos os dias. Perdeu a disposição de orar, peça ao Espírito Santo para que Ele possa te renovar nesta noite. Perdeu a vontade de ler a palavra de Deus, peça para o Espírito Santo agir no teu coração nessa noite. Perdeu a vontade de fazer parte de uma igreja, perdeu a vontade de ter comunhão com os irmãos, peça ao Espírito Santo para que Ele possa mudar isso em você hoje, em nome do Senhor Jesus. Perdeu a vontade de jejuar, peça ao Senhor nessa noite: me ajuda, Espírito Santo, porque eu quero viver em novidade de vida. Perdeu a vontade de evangelizar, peça ao Espírito Santo hoje, para que rios de água viva possam fluir através de você, e que outras pessoas sejam impactadas pelo poder de Deus. Perdeu a vontade de servir a Deus, peça ao Espírito Santo hoje: Senhor, Espírito Santo, vem me renovar nesta noite, em nome de Jesus. Rios de água viva, essa é a proposta de Jesus para nós. Rios de água viva fluirão do nosso interior, águas renováveis na presença dEle. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e acreditamos, ó Deus, na Tua palavra, Pai, e entendemos que o Senhor tem uma proposta de transformação para a nossa vida. Queremos deixar a religiosidade. Queremos, Pai Santo, deixar, Pai Santo, tudo aquilo que está me impedindo, Senhor, de constantemente estar me renovando na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Eu não quero expor você aqui hoje, e também não quero que você se sinta acusado por isso, mas eu quero orar por você em nome de Jesus. Quero que todos fechem os olhos, para que ninguém fique constrangido, porque agora o momento é muito pessoal, é você e Deus, e a decisão que você tomar agora, ninguém tem nada a ver com isso, porque a tua vida é espiritual com Deus. Perdeu o desejo de buscar o Senhor, sai do teu lugar, vem até aqui à frente para nós orarmos por você. Está desanimado na sua fé, sai do teu lugar, vem até aqui à frente para nós orarmos por você em nome de Jesus. Se as dificuldades da vida, as lutas da vida, se as decepções com A ou B desanimaram você e você deixou de caminhar e de amar e de servir ao Senhor, nós queremos orar por você em nome do Senhor Jesus. Deus está presente aqui. Deus, o Senhor quer restaurar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Todos estão de olhos fechados, não importa quem virá, quem não virá, o importante é a tua decisão na presença dEle, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que você está em pecado, eu quero te ajudar, eu quero orar por você, para que você em nome de Jesus volte a caminhar na presença de Deus, desfrutando de uma vida diária com Ele todos os dias, para a glória do Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, aleluia. Faça isso mesmo, jovem. Não interessa o que vão pensar, o importante é a tua vida com o Senhor. Faça isso mesmo. Faça isso mesmo, é você que vai ser renovado, é você que vai ser restaurado,
Faça isso mesmo em nome do Senhor Jesus. É a tua vida com o Senhor. O rio de água viva está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui. E toda a disposição de Deus para te curar, para te renovar, para trazer a você um novo vigor. Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ainda há pessoas que precisam disso. Não resista em nome de Jesus. Ele quer te renovar, Ele quer te restaurar, Ele quer te dar um novo ânimo, Ele quer te dar um novo fôlego. As decepções da vida, as humilhações muitas vezes nos distanciaram da presença do Senhor, nos distanciaram do centro da vontade de Deus. Mas a proposta de Jesus hoje aqui não é expor ninguém, é de te ajudar, é fortalecer a tua vida, é endireitar o teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor, aleluia, aleluia. Levante a tua mão e ora. Vamos orar aqui em nome de Jesus. Ó Senhor, quantas vezes, Deus, levados por um espírito de religiosidade, nós te servimos por um mero comodismo, Senhor. E quantas vezes nós nos deparamos, ó Deus, com uma mesmice, com a mesma coisa acontecendo todos os dias, e nós estamos preocupados com isto, Senhor, porque nada mais muda, nada mais acontece, Senhor, em nossa vida. A proposta do Senhor para nós nessa noite é viver em novidade de vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos dependentes, somos totalmente dependentes e carentes, Senhor, da Tua graça, e carentes, ó Deus, da Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá um novo ânimo, Senhor, nesta noite, nos dá coragem para enfrentar todas estas coisas. Pai, nós, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos por Ti neste momento, para que o Senhor possa renovar os Teus filhos, em nome de Jesus. Só eles sabem, Senhor, quais são as suas necessidades, e eu creio, Pai, nessa noite, que eles serão renovados por Ti, para a glória do Teu nome. Que o Senhor, Pai Santo, arrancará toda a tristeza, e o Senhor derramará o óleo da alegria, em nome do Senhor Jesus. Senhor, a alegria da Tua salvação, a alegria de dizer eu sou filho, a alegria de se colocar na Tua presença e se sentir aceito novamente pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, que este rio possa brotar do nosso interior, Pai. Vem saciar a nossa sede. Abençoa os Teus filhos em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero beber dos Teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Irmãos, não é normal. E se você perdeu a alegria da salvação, se ser salvo para você não faz mais diferença, nós queremos orar por você.
em nome de Jesus. Sabe, os dias vão se passando e nós vamos levando a vida de qualquer jeito. Nós não mais nos comportamos como eleitos, salvos, alcançados pela graça de Jesus. E tomamos decisões de qualquer forma e fazemos o que dá na cabeça. Não perguntamos mais para Deus se é para fazer, se não é, se está certo, se está errado, se é santo, se é profano. Estamos envolvidos num relativismo e isso tem atrapalhado a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Eu quero fazer mais uma oração e colocar isso diante do Senhor em nome de Jesus. Que você levantasse a sua mão. Quantos podem dizer: oh Senhor, muito obrigado pela minha salvação, muito obrigado pela minha salvação. Eu andava de passos largos da perdição, mas o Senhor me salvou. Eu um dia experimentei das águas da fonte da vida. Eu um dia experimentei a tua salvação, Senhor. E os dias foram se passando, eu fui me entristecendo. E hoje não me alegro mais por ser salvo, não me alegro mais por ser filho, não me alegro mais por fazer parte de uma comunidade. Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Deus, neste momento, para que o Senhor possa agir no nosso coração, Senhor. Nos dá a tua alegria de novo, Deus. A tua alegria em dizer: eu sou teu filho, eu sou teu amigo. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem reservado bênçãos, eu sei que o Senhor tem reservado uma vida, e uma vida em abundância para os amigos, para aqueles que declaram em seus corações: sou herdeiro das promessas de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.